Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Obrigado por nos escutar. Estamos aqui em mais um episódio. Gabs, eu perdi a conta. Qual que é o episódio? 22º, mais conhecido como 22. 22, dois patinhos na lagoa. Bingo! Bingo! Seja muito bem-vindo para nos escutar aqui. E hoje nós vamos falar do quê, meu amigo? A fórmula, ou será que tem fórmula, Dani? Será que tem fórmula? Há quem diga que tem, há quem diga que não tem. Aliás, isso é um negócio extremamente controverso. Um monte de gente fala assim: ser humano não tem fórmula, não existem fórmulas para as coisas, não dá para generalizar. Eu até concordo que não dá para generalizar para todo mundo. Mas, se algumas pessoas conseguem, será que você também conseguiria? Fórmula do que, Gabs? Dani, existe fórmula para felicidade? Tem fórmula para ser feliz? Ou podemos aprender com quem veio antes? Meu amigo, a minha forma de pensar é o seguinte: o não a gente já tem, né? Se o não a gente já tem, por que não experimentar o que os cientistas, os filósofos e pessoas que estudam o assunto da felicidade estão mostrando para a gente que funcionou para algumas pessoas? Se funcionou para algumas pessoas, pode ser que funcione para mim, pode ser que funcione para você, pode ser que funcione para você que está nos assistindo. Experimente. Abra-se para experimentar e verificar se existe uma maneira de você conseguir ser feliz. Afinal de contas, vamos até começar pensando, né? Para a gente falar se alguma coisa é ou não possível, a gente tem que definir o quê? O que vem a ser felicidade, né, meu amigo Gabriel? O que vem a ser Exatamente. felicidade? E você acredita que tem fórmula na sua visão? Eu acredito que existem caminhos para a Uhum, minha felicidade, pessoalmente, pelas experiências subjetivas, entre conceitos e abstrações, significados. Felicidade é um momento extraordinário. Tem uhum. um vídeo que você sabe que eu gosto muito, e até um livro, Felicidade, Modos de Usar, um papo que troca o professor Cortella, Karnal, Pondé. E é tão gostoso, Dani, porque algumas pessoas elas criam um horizonte adversário. Eu vou ser feliz quando eu chegar lá. Eu vou ser feliz quando eu tiver tal coisa. E eu venho aprendendo que quem é tem e quem tem faz. Felicidade para mim são momentos de contemplação. São as bem-aventuranças que Jesus cita na Bíblia. Mas eu sei que você estudou a fundo a própria psicologia positiva, tem uma junção desses temperos maravilhosos das assinaturas de caráter. Queria te ouvir um pouco, Dani, sobre as suas experiências, como que foi que você chegou em alguns resultados, em algumas hipóteses. A bola é toda contigo, meu amigo. Hoje esse episódio é o dia que você deita e rola. Você gosta, né? Sorrisão de orelha a orelha. Meu amigo, é curioso a gente trazer tudo isso sob um ponto de vista até científico, porque a felicidade começou a entrar na minha vida de forma consciente quando eu fiz os primeiros treinamentos lá na SBC com o Positive Psychology, né? Aquilo me despertou um olhar para a vida que eu nunca tinha observado, que vai ao encontro daquilo que a gente vira e mexe conversa no nosso podcast aqui, que é o tal da consciência. Se você que está nos assistindo aqui, nos ouvindo, você tem consciência do que te faz feliz? Consciência do que te alegra? Consciência do que te faz bem, do que não te faz bem? Você já parou para pensar nisso? Olha o detalhe. E a minha vida até 2017, eu não posso reclamar, não. Eu era muito feliz. Mas eu não sabia por que eu era feliz. Talvez no senso comum eu pudesse parar e pensar: puxa, eu sou feliz porque eu moro numa casa legal. Eu sou feliz porque eu tenho um bom trabalho. Eu sou feliz porque eu faço viagens para lugares bacanas. Eu sou feliz porque lá, eu tenho, faço, lá, e etc e tal. Só que tudo isso é muito superficial se a gente for parar para pensar, né? E inclusive a ciência comprova que a gente pode ter momentos
de alegria, de felicidade, consumindo coisas, comprando coisas, por exemplo, mas a perenidade da felicidade, da alegria, ela é muito maior quando a gente experiencia as coisas e se existe um esforço nosso que se conecta com a eudaimonia, né, a realização propriamente dita, isso é muito mais perene, isso é muito mais longínquo, demora mais, dura mais, a felicidade perdura, né? E principalmente se essa realização está conectada com a gente servir o outro, com a Ô, gente Dani, fazer o outro feliz. Fala. posso levantar a mão aqui na sala de aula virtual? A sala é nossa, meu amigo. Uma das coisas que me chama muito a atenção, muito. O professor Wagner Lara, na pós de neurociências, ele apresentou a psicologia de um jeito tão gostoso e divertido, desde Aristóteles até os dias atuais. A necessidade do ter, pessoas que precisam ter para ser, pessoas que precisam fazer para ser, tem adoecido muita gente. Muita gente. Eu queria pedir para você, no jogo jogado da vida, no papo, como você diferencia essa esteira hedônica para uma esteira eudaimônica? Ou seja, tem pessoas que precisam ter, fazer, sexo, alimentação, iFood, essa uberização das coisas, que tudo se torna até um pouco líquido, né? Tudo muito rápido, muito arrasta para cima. E por um lado de realização, por um lado de o que eu recebo, os recursos, as parábolas do talento, para quem tem um viés espiritual voltado para o cristianismo, eu recebo, eu emprego, eu me dedico, eu vou me desenvolvendo. Como você diferencia, Dani, a esteira hedônica para a esteira eudaimônica? A questão do hedonismo é que o hedonismo é muito conectado ao prazer, à sensação prazerosa, né? E a sensação prazerosa a gente pode até associar na descarga de dopamina, né? No organismo. E a gente tem várias coisas que podem ser dopaminérgicas na nossa vida, principalmente de um ponto de vista de rapidez do prazer, né? Igual quando a gente olha a rede social. A rede social, uma das principais coisas que a gente faz na rede social é se divertir, né? Eu vou lá e arrasto, pum, atualizei com coisas novas para eu me distrair, para eu ter satisfação. Só que isso tem um problema. Tem um problema até, vamos falar assim, químico mesmo do nosso organismo. Quanto mais dopamina eu gero, e principalmente se for uma geração artificial, mesmo com drogas lícitas ou ilícitas, o corpo vai se acostumando. É como se fosse assim, né? Eu tenho prazer com uma dose, né? Aí uma dose, se eu começo a repetir, essa dose não satisfaz mais, aí eu preciso de duas. Aí duas, vai chegar um momento que não satisfaz mais, eu preciso de três. Vai chegar um momento que não precisa de mais, precisa de mais. E não satisfaz nunca, 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 nunca. Hoje, inclusive, meu amigo, você até citou no meio das palavras que você falou aí, sexo, a professora comentou que lá no hospital onde ela trabalha, existe um grupo que estudam pessoas que são viciadas em ver sexo na internet e essas pessoas deixaram de ter prazer tendo um ato sexual com uma pessoa. Por quê? Ficou tão dopaminérgico o negócio na cabeça da pessoa que o natural já não dá conta do recado. Percebe? Então, quando a gente conecta o hedonismo, e não estou falando que é importante o hedonismo, não, é importante. Por exemplo, a gente tem satisfação quando a gente come, almoça. E por que nós temos satisfação? Para que a gente queira repetir. É uma questão de sobrevivência. Prazer, satisfação é o que nos atrai a querer fazer de novo, né? São métodos de recompensa. Se eu como e tenho prazer, logo quero comer de novo. Quero almoçar, quero tomar uma bebidinha, quero tomar uma água e assim por diante. Então, o hedonismo, que é algo que é até usado muito tecnicamente na psicologia do consumo,
ele dispara nas pessoas o desejo, a vontade de querer ter e fazer aquelas coisas que geram essa descarga de dopamina no nosso organismo, né? Famosos gatilhos, né? Os famosos gatilhos. O problema por trás disso é que não é perene. Não é perene. A satisfação gera, aconteceu, acabou e você quer mais. É do tipo, arrasta para cima de novo, porque acabou. Bota mais uma fichinha no fliperama aí, vamos brincar assim, né? Para quem já jogou fliperama antigamente. Por outro lado, quando a gente observa o eudaimonismo, ele tem muito mais a ver com uma recompensa de longo prazo. A gente pode até fazer uma analogia que o hedonismo é um investimento de retorno de curto prazo, e a eudaimonia é um investimento de longo prazo, médio e longo prazo. Porque você faz hoje, e você tem que fazer amanhã de novo, e depois de amanhã de novo, e depois de amanhã de novo, e isso vai te gerando um acúmulo de realizações que te gera uma satisfação muito mais perene, quando você percebe que essa realização que você faz é através de quem você é através das suas forças de assinatura, é através de você servir o próximo, é através de você se comparar com você mesmo, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, né? E tudo isso com o propósito de se tornar um ser humano melhor para você mesmo e para as pessoas que te cercam, né? O Clóvis até, eu fui no congresso de psicologia não, de felicidade, né, lá em Curitiba, dia 5 e 6, final de semana que passou, e o Clóvis, ele encerrou o primeiro dia com a palestra sobre gramática do amor, onde ele falou do amor platônico, que é o amor do desejo, desejo que não tenho. Quando eu passo a ter, eu deixo de amar. Segundo Amor eros? É o amor eros, exatamente. Ele até brincou. A pessoa que coloca nome de motel como Eros não entende nada de amor. Ele fez uma brincadeira, né? Porque a pessoa chegou no motel, Eros, acabou o desejo, porque já está lá, né? O segundo amor seria o de Aristóteles, que é o amar na presença. É o amar ao ter o objeto que te gera satisfação. O terceiro é o de Spinoza, que é o ganho de potência, né? E quando você tem consciência daquilo que te gera o ganho de potência, a alegria, você sabe quem é o causador daquele amor, daquela alegria, né? E o quarto, ele citou o amor de Jesus, que é o amor altruísta, o ágape, que ele simplesmente faz porque a felicidade dele está atrelada em ver a felicidade do outro, sem pensar que o outro precisa retribuir para ele. A retribuição é assim... Oi? Você trouxe lenço? Ou eu vou de leve? Vai, manda bala, manda bala. Conta aí, diz aí, meu amigo. É interessante essas trocas. Parece que a gente está no sofá de casa, né? O beneficiado ou beneficiada é quem nos acompanha. E quero deixar aqui meu agradecimento. O último episódio, Humildade Cognitiva, foi recorde de audiência, de comentários, de colaborações. Ô, Dani, você sabe que mais do que pizza, eu gosto do Clóvis de Barros. E esse estudo que ele traz, o amor eros, o amor de Platão, né, pelos olhares, o amor filia, que é da presença, e o amor ágape, que é o amor visto como um amor cristão, um amor em dar sem se preocupar com receber. Ô, Dani, quando você dá os exemplos sobre ser pai, sobre conectar com as pessoas, sobre as palestras que você realiza com a Eli, lá na Elucida. Recentemente eu participei de um projeto conhecido agora na região do Centro-Oeste Paulista Interior, Quem Cuida de Quem Cuida, um projeto visando o cuidado com o desenvolvimento humano de pessoas que estão na área da saúde, enfermeiros, médicos, psicólogos, professores. Ô, Dani, você que cuida de tantas pessoas, como que é ver seus filhos se desenvolvendo, ver os olhares dos gestores e pessoas tão, às vezes, anestesiadas no dia a dia e vocês conseguirem criar um impacto edificante na vida desses seres humanos? Como que é isso para você? Meu amigo,
é uma felicidade, literalmente, uma felicidade. E por que para mim é uma felicidade? Aí eu vou até colocar com a definição de felicidade, segundo a psicologia positiva, para concretizar por que eu fico feliz com isso, né? A psicologia positiva define felicidade como bem-estar. E ela diz que a gente tem bem-estar quando a gente consegue ter 5 coisas: emoções positivas, engajamento, entrando em flow, não vendo o tempo passar, relacionamentos positivos com as pessoas que estão ao redor, viver o propósito, que é servir o próximo com o que nós temos de melhor, que são nossas forças de assinatura, e tendo realização até com sensação de menor esforço. Ao eu ter a consciência das minhas forças de assinatura, que existem 24, todos nós temos as 24, e cada um de nós tem ao redor de 5 forças de assinatura. As minhas são amor ao aprendizado, que é a número 1, humor a 2, amor a 3, gratidão a 4, generosidade a 5, e eu considero que eu tenho 6, que é a esperança, que eu sou uma pessoa bastante esperançosa. Eu aplico o meu comportamento com essas forças, ensinando meus filhos, ensinando as pessoas nos treinamentos que eu faço, nas empresas que eu vou, e isso me gera esses 5 pontos que eu citei. Isso, quando eu estou dando uma aula, ou eu estou conduzindo um grupo para fazer um exercício, uma prática, ou eu estou explicando, igual o 5W1H que eu expliquei ontem numa empresa, né? Aliás, empresa Qualitá, do meu amigo Júlio e da Alexandra, que fica lá perto do Shopping Morumbi, né? É uma empresa de tecnologia que tem principalmente automação, RPA, né? Robot Process Automation. Eles contrataram a Elucida para dar um treinamento lá para eles, e eu estava explicando o processo do 5W1H. Gabs, na hora que eu estou explicando, na hora que eu estou conduzindo a turma para fazer um exercício, isso me gera uma emoção positiva, eu fico feliz, eu me arrepio, eu fico com os olhos cheios de lágrima, né? Eu entro em flow, eu não percebo a hora passar. Quando vê, eu falo, caraca, já terminou o tempo. O relacionamento com as pessoas que estão comigo fica positivo. Eu estou vivendo o meu propósito, que é usar as minhas forças de caráter, principalmente o amor ao aprendizado e o humor, que eu faço piadinha no meio das coisas, contando, né? Eu estou servindo os meus próximos com as minhas forças. E eu sinto que eu tenho muita realização. Aquilo flui de um jeito assim, vrum, foi quando aconteceu, já foi. E da mesma forma acontece aqui quando eu sento para almoçar com os meus filhos, trocar ideia. Semana passada a gente estava conversando sobre valores aqui em casa, né? O que é mais importante, né? É eu ter ou eu fazer, ou eu ser, né? Eu até posso ter coisas vultosas desde que eu tenha uma condição para isso. Mas não faz muito sentido eu ter coisas que custam muito se eu não tenho condição para isso, né? Principalmente quando a gente observa de um ponto de vista que é muito mais importante no sentido de felicidade, eu servir as pessoas com que me cerca, com quem eu sou, fazendo algo por elas, do que propriamente dito presenteando, por exemplo, com algum objeto, né? Não estou falando que não é bom dar presente. Claro que é bom dar presente, é bom dar e receber, né? E é muito mais perene e mais legal. Vou dar um exemplo. A minha filha vira e mexe, faz desenhos para mim, faz objetos para mim com papelão, com cartolina. Cara, isso são presentes que você vê que a pessoa realizou, a pessoa foi lá e fez algo por você. Isso gera felicidade, isso gera também os 5 elementos ali, né? Então, para mim, quando eu olho tanto para as pessoas que eu treino, quanto para meus filhos, gerando essa conscientização do que os fazem felizes, do que faz com que eles tenham mais resultado, realização, cara, isso não tem preço, meu amigo. Isso é felicidade na veia. Vou dar uma improvisada aqui enquanto dá uma respirada aí, porque mexeu o fundo, hein, filho? Eu estava assistindo um vídeo ontem de uma professora de neurociência, que ela estava explicando sobre estudos relacionados ao ocitocina, o hormônio do prazer,
do aprendizado, do amor. Ô, Dani, vocês que estudam e se aprofundam muito na questão dos métodos de aprendizagem, quanto mais entusiasmo, vitalidade, vontade de fazer, que nós chamamos na neurociência de intencionalidade, os resultados eles tendem a ser mais precisos, potentes e positivos? Quando a gente está entusiasmado fazendo algo, a gente tende a ter uma expansão de criatividade, né? A gente tende a ter uma energia extra para se esforçar, para continuar remando, né? Então, ter uma vitalidade, ter um entusiasmo numa medida certa, desde que não se transforme também em euforia, né? Porque a euforia pode fazer com que a gente literalmente extrapole esse nível de entusiasmo e saiamos de nós mesmos, né? Euforia, eu fora de mim, né? Brincando aqui, né? Fazendo um trocadilho. Então, se eu consigo regular a minha vitalidade para que eu tenha um entusiasmo, uma energia, uma vitalidade na medida certa, isso é bom para mim, é bom para as pessoas ao meu redor. Né? É até aquela brincadeira, né? A gente vê isso muito no esporte, né? O técnico vira e mexe e grita: vamos lá, time! Vamos lá! Vamos para cima, vamos fazer acontecer, né? E isso é vitalidade, isso é uma empolgação, isso é uma energia que coloca a gente para cima e coloca a gente em ação para atingir os resultados. Afinal de contas, desafios sempre existirão, né? Até me lembrei de uma outra coisa que a Carla Furtado falou lá no Congresso de Felicidade, dizendo que a vida não é só alegria. A vida é a gente, inclusive, aprender a lidar com os momentos de sofrimento. E aprender a criar recursos internos para que a gente supere esses momentos de sofrimento, para que a gente possa também ter satisfação, ter prazer e ter felicidade. Né? E outro detalhe muito importante nessa história toda: colocar o peso da felicidade apenas no indivíduo, isso é uma crueldade enorme. O entorno no qual estamos inseridos influencia demais da conta, como a gente diria lá em Minas, né? Também nas nossas emoções, nos nossos níveis de como lidamos com a coisa. Né? É claro que quanto mais a gente aprende a lidar com as situações externas, mais recurso interno eu tenho para ser menos afetado negativamente e conseguir lidar mais positivamente, aprendendo com tudo que acontece. Né? Mas nem tudo são flores. E aprender a lidar com os espinhos também é a arte de viver o jogo jogado da vida, né, meu amigo? No mundo teremos aflições. Um sábio já nos alerta isso há mais de 2.000 anos. Sábio porque nem todo mundo segue a nossa linha de raciocínio espiritual. Ô, Dani, o dia ruim vem para todo mundo. Esses recursos internos, esse capital psicológico, ele é de suma importância para nos alertar que coisas boas levam tempo. A realização. Tem alguns livros que eu gostaria de deixar aqui como indicação para você, nossa ouvinte, nosso amigo telespectador. Um deles é sobre o sentido da vida. É um livro que fica aqui, ó, do ladinho. É um livro gostosinho de ler. E ele traz um olhar, Dani, que eu achei interessante. Que quando eu comecei a estudar psicologia positiva, falava muito para você: Dani, tá bom, positivo, é bonito, mas Radial Leste cheia, 23 de maio, a linha vermelha do metrô, os caras empurram até Freira. Como utilizar esses recursos internos para o dia ruim? Uma certa vez, um amigo virou para mim e falou: Gabriel, ele é psicólogo, tem 62 anos, pastor, ele segue a linha da cognitiva comportamental. A pergunta que ele disse que ele mais recebeu nos últimos 30 anos: onde está Deus na hora da dor? E se há sentido na felicidade, há sentido também na tristeza. Nós que gostamos daquele livro também, né? O lado bom do lado ruim. A tristeza nos ajuda a recalcular a rota, desenvolver a tal da humildade cognitiva. Ô, Dani, o M, que traz o meaning, o propósito, a intenção do porquê nós fazemos o que fazemos no PERMA, pode ser também um significado, correto? Dependendo da etimologia da tradução. Com toda certeza. Com toda certeza. E Viktor Frankl, que você trouxe aí,
no livro que você indicou, ele tem frases maravilhosas, né? Maravilhosas. E ele é o pai da logoterapia, que é uma terapia baseada no significado que a gente dá para as coisas. Então, até na psicologia, a gente diz que nós temos os sentidos, né? Visão, audição, somestesia, olfato, paladar, né? E isso é a porta de entrada para o nosso sistema, para que a gente coloque a interpretação. A interpretação é tecnicamente chamada de percepção. Como eu percebo o mundo. E essa percepção tem a ver com o que a gente aprendeu de alguma experiência anterior. Quando eu visito essa percepção e eu consigo entender qual é o significado que eu estou dando para aquilo que eu estou vivendo, e eu me abro para aprender, e eu olho para tudo isso de um jeito curioso, de um jeito através do qual eu flexibilizo o que eu acredito, onde eu pergunto, será mesmo que isso que aconteceu só tem esse significado que eu estou dando? Que outros significados eu posso dar para isso? Por que eu estou nessa vida? Né? O que eu tenho de bom para poder servir quem me cerca? Né? E aí você começa a olhar para os fatos que te aconteceram e trocar, editar esse significado que aconteceu. O Frankl viveu nos campos de concentração do nazismo. Ele perdeu a família inteira dele. E ele virou um médico e criou a logoterapia, porque foi o mecanismo que ele usou para ele mesmo ressignificar, dar um novo significado para as coisas que aconteceram. Né? Uma das frases que eu até busquei aqui na internet, que vai ao encontro disso, que é dele, quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar nós mesmos. Olha a profundidade disso. E o que quer dizer essa história de mudar nós mesmos? É a gente editar a maneira que eu dou o significado para o que aconteceu. E quando eu mudo o significado, eu tendo a mudar o meu sentimento. E quando eu mudo o meu sentimento, eu posso sair de sentimentos, emoções desagradáveis e ir para uma emoção agradável. E aí, até conectando com o que você comentou de emoções desagradáveis, né? Quando a gente observa as emoções, que inclusive foi a aula de hoje na graduação de psicologia, né? A professora falou das 5 emoções básicas, né? Medo, tristeza, raiva, nojo ou aversão, né? E alegria. São 4 desagradáveis para uma agradável. Mas por que existem as emoções? Para proteger a nossa vida, para que a gente reaja ao estímulo que aconteceu de um jeito que eu consiga lidar melhor, me adaptando para tirar melhor proveito disso. A tristeza que você citou, ela me faz parar para pensar no que aconteceu. Olha o detalhe da importância da tristeza. Eu vivenciar a tristeza por um período de tempo faz com que eu consiga pensar sobre ela, o que me entristeceu, que valores meus foram feridos que me deixaram triste, qual era a expectativa que eu tinha e qual foi a realidade que aconteceu, e em cima disso passar a pensar, o que eu posso fazer da próxima vez? Qual o significado que eu posso dar para esse fato? E assim por diante. O medo protege a gente. O medo faz a gente perceber as ameaças e evitar a morte, no pior dos casos, né? O que não pode acontecer é a gente travar e faltar a coragem para a gente entrar em ação apesar do medo, né? E assim por diante. Então, as emoções desagradáveis, elas têm um papel muito importante. A gente aprender o significado de cada uma, por que elas existem, como elas funcionam, faz com que a gente consiga se recuperar mais rápido, sair delas de uma maneira melhor, aprender e, de repente, até transformar em alegria. Porque a gente é o que é devido a todos os perrengues e alegrias que a gente passou na vida, né? Se eu não vivesse o que eu vivi de dores, de espinhos, eu não seria quem eu sou hoje. E quando a gente pensa dessa forma, a gente atribui um significado de foi a escola da vida me ensinando
a ter recursos internos para que, quando vier desafios maiores, eu consiga lidar com eles de um jeito mais leve, mais tranquilo. Uma das coisas que me emociona esse jogo jogado da vida é que jogo bom passa rápido. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Acredito que esse tema terá mais algumas continuidades. Uma das nossas vontades é o Dani pegar alguns recortes dos estudos e amor ao aprendizado e generosidade é uma das características de assinatura que nós temos em comum. Colaborar, o ato de servir é muito maior que o ato de vender, porque nós acreditamos num sentido maior da vida, que é servir. Jesus, ele nos convida sobre isso, sobre nós sermos generosos, porque eu só consigo dar o que eu tenho em farta quando transborda. Certo amigo meu, Daniel, disse que propósito é aquilo que eu tenho em farta e que eu conecto, que às vezes falta no outro. Sobre o sentido da vida, escutando uma música esses dias, o Emicida do Rael, ele disse que é para frente. Esse livro, eu aprendi que quando nós amamos, quando nós temos um porquê relevante, ou quando nós entendemos o impacto edificante na vida que nós podemos proporcionar para as pessoas, cria-se um grande progresso colaborativo. Vale lembrar que o grande segredo do mensageiro, da mensageira, é não querer ser maior que a mensagem. Que as pessoas que chegaram onde estão, começaram de onde estavam. Meu amigo, muito me honra estarmos juntos. Parabéns aí pelo progresso, parabéns pelos eventos. Um beijão, um abraço para Eli. E para você que nos acompanha, até a próxima. Uma honra, meu amigo, participar contigo de mais esse episódio. Show de bola, lindas provocações, lindas iluminações, eu diria, que fazem a gente convergir aí para buscar praticar cada dia mais, um cadinho mais do amor ágape, né? Buscando aprender com o nosso grande mestre Jesus aí, para que a gente possa compartilhar um pouquinho do que a gente aprende, do que a gente funcionou para a gente, e convidar você que nos vê aqui, experimenta um pouquinho para ver se essas coisas funcionam na sua vida. Revisita o seu passado e pensa, se não fosse tudo isso que te aconteceu, você não seria essa grandiosa pessoa que você é hoje. Você é quem você é em função de tudo que você viveu. Graças a isso, você se transformou em quem você é, para poder servir melhor a você mesmo e as pessoas que te cercam. Obrigado por nos escutar, obrigado por estar com a gente. Compartilhe com seus amigos se você gostou. E semana que vem tem mais. Um grande beijo no coração.